Vamos lá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com mais um episódio do Odonto Insights, episódio número 4, desse projeto que tem tomado corpo, tem ido para frente, tem dado tudo certo, ainda bem. Hoje eu estou com mais um amigo aqui, Rodrigo Dourado, um amigo que a carreira odontológica, a carreira profissional como professor me trouxe à minha vida e foi de grande, enriqueceu muito a minha vida. Rodrigo, eu te agradeço muito por ter vindo, essa parceria nossa amizade, e é com grande satisfação que eu estou aqui com você. Nosso bate-papo hoje, em cima dessa parte mais acadêmica, os outros Rodrigo, a gente conversou assim um pouco sobre, o primeiro foi sobre estágio, o segundo foi sobre documentação em consultório, o terceiro foi a parte contábil, e hoje a gente vai falar um pouco mais agora da área mais acadêmica em si, da formação do aluno no final do curso, o que ele pensa. E eu sei que você, circulando nas faculdades aí, você tem uma expertise, um know-how bacana dessa área de estou acabando a faculdade, e agora? O que eu vou fazer o ano que vem? Então, Rodrigo, de novo, te agradeço. Obrigado. E se apresenta para todo mundo. Vamos lá, quem é o Rodrigo? João, antes de mais nada, é uma honra estar aqui, prazer imenso. E o mercado odontológico é uma coisa que me fascina há 14 anos, desde que eu iniciei esse trabalho. Sempre fui da área comercial, só que 14 anos atrás tive a oportunidade de vir para esse mercado e graças a Deus nunca mais deixei. E hoje tenho grandes amigos como você dentro desse mercado aí. E as coisas que acontecem dentro da odontologia são muito fascinantes, essa é a grande verdade, É isso que me atrai, Hoje, o mercado odontológico ele tem a cada dia se moldado e se diferenciado de muitos outros, devido às grandes mudanças no mundo todo. Recentemente, inclusive, estive lá na Alemanha e vi o quanto o nosso mercado ele é transformado todos os dias. E o aluno de odontologia, esse é o grande assunto nosso aqui, o seu dia a dia como professor. Esse aluno e onde eu tenho passado, eu tenho falado com muitos, devido às vezes a essas oportunidades que eu tenho, porque eu lido desde o professor, o aluno, o distribuidor, Então, o meu mercado é um mercado que eu lido com vários nichos de profissionais linkados dentro da odontologia. Sim. E uma coisa que eu tenho visto muito é que os alunos de hoje, é uma coisa até que eu falo que eles deveriam se atentar mais. O aluno hoje ele está num período de formação, poucos se preparam para o pós-formado. Mas, Rodrigo, eu vou te falar que isso, cara, foi uma conversa que eu estava tendo até com outro professor na faculdade, na segunda-feira, e eu até depois eu vou comentar isso com você aqui. Mas isso, eu já vi aluno falando que a faculdade não prepara, mas a faculdade nunca preparou. Porque eu me formei em 2004, eu entrei na faculdade em 2000, me formei em 2004. Então eu tô na área vai fazer 21 anos aí quase, que eu tô na área 20 anos, 21 anos. Contar com a formação, 25 anos aí, O que a gente imaginava, e que mudou, igual a gente tá conversando, que mudou muito, o que a gente imaginava era o quê? Formou, consultório. Deveria ser assim, João? O que eu vejo é assim, dá a impressão que quanto mais informação essas gerações vêm tendo, porque a velocidade da informação hoje é muito maior do que quando você estava se formando. Sim. Antigamente, se você quisesse buscar informação, você tinha que ir atrás dela. Sim. Hoje não, hoje você tira a informação do bolso, no celular você tem tudo ali. E parece que quanto mais fácil, menos eles querem. Também. Então, o que eu vejo? Os profissionais, em termos de formação, professores, os docentes, tem um nível muito bom ainda. Porém, o aluno a cada dia mais, ele quer menos buscar. E isso é o que eu vejo, que é aquela história, Homens, em tempos de dificuldades, você cria grandes homens. Sim. Em tempos de facilidades, os homens se perdem. E a qualidade daquele profissional que está se formando, ele tem cada dia se nivelado por baixo. E não especificamente culposamente da faculdade. Não, pelo contrário. Não, é o que eu acabei de dizer. O nível dos docentes, para mim, é um nível muito alinhado. Porém, por parte do aluno, cada dia ele busca menos. Só que ele pede mais. Como mas ele pede talvez de bandeja, Exatamente. Ele pede para que você entregue mais, mas ele não busca mais.
Bem isso, verdade. Esses dias eu conversando com um professor, e ele estava me dizendo o seguinte, falou, Rodrigo, hoje, se você pegar uma turma de 100 alunos, 5 eu teria coragem de colocar para trabalhar no meu consultório. Mas não é que nós entregamos menos, eles nos absorvem menos do nosso conhecimento. Sim. E o docente está ali para entregar, mas é ele que tem que buscar. Hoje meu filho está fazendo odonto. Ele entrou no odonto? Tá fazendo odonto. E aí eu tenho falado muito isso com ele. Cara, a sua formação quem vai fazer é você. Sim, claro. Não é o professor. Claro. É você quem vai fazer a sua formação. Eu tinha isso na minha cabeça. A minha turma, na verdade, na faculdade, tinha isso na cabeça desde 2000. Quem faz o curso somos nós. E eu tenho falado muito isso com ele. Falo, cara, é você que vai fazer a diferença. Não é o professor. Porque quanto mais você buscar dele, eu tenho certeza que ele tem para entregar. E vai entregar. Sim. Agora é você quem vai decidir. Sim. Então, o que acontece? Muitas pessoas falam para mim, Rodrigo, nossa, cada dia abre mais curso de odonto, cada dia não sei o quê, o curso tá mais barato e tá mudando o público. Cara, eu não vejo problema nenhum nisso. O que eu vejo problema é, cada dia, os profissionais que estão se formando estão buscando menos. Aonde ele tem muito mais opções, muito mais vantagens, né? Facilidades de buscar informação, ele tá se acomodando. Eu vou te dar um exemplo muito prático disso. No ano passado eu estava dando uma aula lá na Unicesumar, que eles me convidaram para falar um pouquinho de mercado odontológico. E de uma turma de 50 alunos, João, eu fiz a pergunta, eles estavam no último ano de odontologia. Sim. E eu fiz uma pergunta para eles, quem daqui já sabe o que vai fazer um dia após a sua formação? Porque, cara, é muito lindo. Eles estão ali, muitos deles estão pensando o quê? Na formatura. Eu ia curar ressaca. Na festa da formatura. Só que eles esquecem que num dia é festa. Sim. E no outro dia ele está desempregado. Sim. Né? E Isso ali poucos daqueles já sabiam o que queriam fazer. Na minha época a gente sabia. Porque na minha época, quando eu formei, né, a gente sabia. Se você fizesse essa pergunta na minha época, todo mundo tinha, igual eu comentei, consultório. Todo mundo tinha o consultório, né? Eu mesmo, quando eu fui formar, eu já tinha certeza que meu pai ia montar o consultório para mim. Que a gente já tinha até pesquisado cadeira, pessoas, então assim, eu tinha certeza do consultório. Mas, há 20 anos. Sim. Né? Há 20 anos. Hoje, esse campo abriu muito, e é lógico, muitas faculdades, muitos profissionais do mercado, o campo de serviço, eu não acho que reduziu, mas tem locais que eles estão mais saturados mesmo. Sim. Tem locais que já ainda tem Sim. muita oportunidade para esse cara que só quer consultório. Sim. Né? Mas hoje, eu acho que também mediante essa gama de trabalho que esse aluno tem, que ele poderia pensar, ele está perdido, que ele não procura. É uma geração, infelizmente, nós estamos caminhando para aquela geração que ele espera muito mais que as pessoas entreguem e põem na mão deles do que eles vão lá e buscar. O preço a ser pago cada dia tem sido menor. Sim. Né? Eles não querem pagar um preço. Eles querem que alguém entregue pronto na mão. Sim. Então eu bato muito nessa tecla, tem pessoas que discordam, respeito, mas é o que eu tenho visto. Né? Eu acredito muito numa odontologia que os próprios profissionais eles estão se separando em níveis. Né? Aquele profissional que quer buscar, ele vai para cima e ele tem oportunidade. Aquele profissional que ele quer se enquadrar ali na base da pirâmide, ele também tem o seu espaço. Sim. Só que nessas qualificações, muitos vão ficar por meio do caminho. E vão acabar até saindo do mercado. Sai da odontologia. Sai da odontologia. Sim. Mas da mesma forma, mas fora da odontologia de clinicar tem oportunidades, eu vejo muitas oportunidades. Um exemplo é a própria indústria. Né? Tem mais do que isso ainda. Hoje, eu represento 3 indústrias, né? Segmentos diferentes dentro da odontologia, uma na área de instrumentais, né, que é a Golgran, outra é a Makira, que é na área de materiais para restauração, né, e estética, e agora está indo para outros segmentos na área de biomateriais e tudo mais. E outra é a Horizons, que é manequins odontológicos, que é também muito focada ao acadêmico. Né? Então hoje eu lido com 3 mercados diferentes, né, mas os 3 muito
fortes dentro desde o acadêmico até o profissional na prática dele do dia a dia, né? Sim. Então eu já consigo enxergar o mercado de várias formas. Mas um exemplo igual você falou, quando você estava se formando, seu pai já sabia, né, aonde ele te ajudar ali e montar o seu consultório. Hoje, quantos alunos que você tem que ele já consegue ter isso? Em termos de, sabe, até posicionar a família, viu? Eu preciso de vocês agora que eu vou montar o meu consultório. Será que é economicamente o pai não tem condições ou também é dele que não passa uma segurança para o próprio pai? Eu acho que é assim realmente também. Na minha época, quando a gente entrou, a gente sabia, igual eu falei, sabia que a gente ia ter consultório. Tanto que meus amigos, né, que estão no Mato Grosso, tem amigo em Santa Catarina, Mato Grosso, Distrito Federal e Rondônia, basicamente. Todos eram da sua turma? E tem uma também que está no Nordeste, está em Natal. Todos da minha turma, né? A gente tem um grupo no WhatsApp até hoje, cara, a gente conversa até hoje, né? Essa galera aí. Todo mundo hoje consultório. Todo mundo hoje consultório. Tiveram umas 2, 3 amigas que saíram, que acabaram indo para outras áreas, né? Ajudar a família em áreas bem distintas. Mas a grandíssima maioria dos meus amigos era consultório, porque a gente sabia que a gente ia entrar no consultório, a gente sabia do custo que era um consultório, né? Eu lembro o custo do meu consultório até hoje. Meu consultório, meu pai montou meu consultório com cadeira, bomba vácuo, raio-x, compressor, e mais algumas coisinhas pequenas. Eu lembro até hoje, meu pai pagou 32 mil na época. Eu lembro até hoje. Que é o que eu tenho até hoje, é o que está ali na sala do lado, é o que eu tenho até hoje, né? Mas hoje as pessoas não têm muito essa noção também. Não. Elas entram na odontologia e eu vejo, e ainda vou fazer um podcast com aluno de primeiro ano. Eu quero entender também realmente assim... Qual a visão dele? O que você quer? O que você sonha? Eu quero ser dentista. Como? Mas esse como eles não sabem o como. Eu não sei por que ele não sabe o como. Não sei se é por conta, igual você falou, de custo, se a família também não sabe o custo, se o aluno em si realmente também não tem noção e nem da onde ir, né? Porque aqui em Paranavaí, nós estamos falando de Paranavaí, tem no grupo do WhatsApp aqui de Paranavaí tem acho que quase 200 dentistas, só em Paranavaí, né? Maringá eu participo de um grupo, tem quase 500, né? Então assim, 700 dentistas é que nós estamos em, sei lá, não estamos em 500 mil habitantes de direito, é muito dentista. Mas o Brasil também é muito grande, cara. Tem muita área carente. Tem muita área carente aí que realmente a pessoa pode, se quer clinicar, e que a gente pode conversar depois, que tem outras áreas igual a indústria, tem a área da prótese, tem muita área que a pessoa pode ir, né? Se a pessoa quiser clinicar, ela pode sair daqui. Sim. Teve uma ex-aluna mesmo que perguntou para mim, professor, tô para ir para Manaus. Eu falei, minha filha, vai. Eu falei, você não tem nada, você não tem um pinto para dar água, você não tem namorado, você não tem marido, você não tem nada. Você pode ir fazer sua vida. Eu falei, se der errado, a porta da casa de sua mãe está aberta. Tem chance para voltar e começar de novo. Você volta. Ela tá lá, converso com ela de vez em quando indo no Instagram ali, a gente troca uma ideia, né? Bem, se ela posta, ela fez meu curso de resina, que você me ajuda também no curso, né? Ela fez meu curso de resina, eu vejo ela postando às vezes umas facetas, umas coisas, eu bato a palminha, dou uma reação. Ela, professor, ainda bem que você gostou e tal, a gente troca uma ideiazinha. Felizona em Manaus. Tá fazendo a vida dela lá. Mas é aquela história, ela saiu da zona de conforto dela. Saiu. É isso que eu falo. Hoje eu vejo que uma boa parte dos que estão ainda na parte de formação, dos alunos que estão se formando, eles estão na zona de conforto. Mas tem aluno que fala para mim assim, professor, não tem coragem. Então. E aí, zona de conforto. É o que atrapalha. Eu acho que assim, zona de conforto é um negócio que afeta todo mundo. Seja ele qual idade for, seja ele qual profissão, e qual fase que ele está, em qualquer profissão. Sim. Se o profissional ele decide falar, cara, eu vou vencer nesse mercado aqui e pagar o preço, que no começo é difícil para todo mundo, ninguém sabe como vai ser no início, sim, seja qual for o negócio, se eu sair hoje do mercado que eu tô e começar a me aventurar em outro, cara, eu vou ter que pagar o preço de novo. Claro. Tudo que eu conquistei, tudo que eu tive de sucesso no mercado odontológico, não vai me levar a experiência, né? Know-how, mas o quê? O conhecimento daquele mercado eu vou ter que começar do zero. E eu vou ter que pagar o preço. Isso é o que eu vejo que muitos profissionais não estão dispostos a fazer hoje. Eles querem, antes de começar, já saber o que eles vão ter. Entendeu? Então, isso é em todas as áreas. Seja um empresário, ou seja um cara que está indo para o CLT... Ele quer sempre falar, viu, mas o que eu vou ter? Mas onde eu vou chegar? Não tem como.
Essa receita não existe. Sim. Ninguém sabe como vai ser. Sim. Né? Eu dou um exemplo, uma outra área que eu tenho atuação, que é a ótica, né? Que minha esposa que cuida, fica de frente. 2 anos atrás, a gente tem uma marca de óculos há 5 anos. 2 anos atrás a gente decidiu, vamos abrir uma ótica. Um mercado totalmente novo. Sim. Então, a experiência minha comercial auxilia, porém não é decisiva em ter, em saber onde eu vou chegar. Sim. Ou seja, eu tenho que trilhar aquele caminho, do zero. É um degrau por dia. E assim a coisa tem que caminhar. Então eu tenho que estar disposto a entender aquele mercado para conquistar alguma coisa. Sim. Se não tiver disposto, não tiver paciência e persistência, não chega a lugar nenhum, cara. E a odontologia não é diferente. Isso que você tem visto, assim, que a gente está conversando dos alunos que não buscam tudo. Eu sei que você roda muito a faculdade aí, você roda muito lugar, você tem muito contato com professores e tudo. Você vê isso de modo geral ou ele é mais localizado na nossa região? Você vê isso de modo geral em todos, porque você roda, né? Rio Grande do Sul? Eu rodo hoje Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esses 3 estados hoje eu sou responsável. Sim. Dentro das empresas que eu trabalho. É geral. É geral. Geral. E quando eu vou para congressos assim, a nível nacional, eu vejo que algumas regiões esse ponto é mais predominante em termos de deficiência. É geral. Entendi. Eu vejo cada dia um aluno que quer... Ele é muito mais superficial. Eu não vejo tanto mais aquele aluno que... São poucos os que chegam para você falando de um produto que ele quer entender melhor. Não, hoje ele quer tirar foto do produto. Sim. Hoje ele quer postar. Que estava com o produto na mão. Que estava com o produto na mão, mas muitas vezes ele não sabe para que serve. Sim. E aí quando você vê um cara, né, porque assim, poxa, Rodrigo, você está falando que de forma, né, pegando os pontos negativos. Não, mas eu quero exaltar aqueles que chegam e falam, cara, qual é a função disso aqui? Onde eu vou usar? Em quais áreas isso aqui vai me ajudar? O que ele se diferencia do concorrente? Hoje é até mais fácil de você entender quem realmente vai ter o resultado lá na frente. Sim. Porque é aquele cara que vem com perguntas ricas, entendeu? Não é aquele que vem, não, posso tirar uma foto? Mas não é uma foto para amanhã ele pesquisar, não. É aquela foto só para ele postar que ele esteve ali. Agora, aquele cara que vem, te faz perguntas construtivas. Cara, vocês já pensaram nisso com ideias, às vezes, até para a indústria evoluir em um ponto ou outro? É fácil de você entender hoje quem é o cara que vai se destacar amanhã. Sim. Porque ele, é aquilo que eu falei. O mercado, ele vai filtrando quem são as pessoas. E eu vejo que esse cara que se destaca, que se dispõe, sabe, pagar a milha extra? Sim. Sabe a história da milha extra? De você, cara, só mais um pouquinho. Vou me dedicar um pouquinho a mais, eu vou... O cara que paga a milha extra, cara, esse cara bebe água limpa. E eu vejo assim, até esse pagar um pouquinho a mais ou se preparar, eu vejo muito aluno se preparando errado. Eu vejo aluno que se prepara assim, chega em 4º, 5º ano, é uma coisa que eu vou conversar até com o Beto depois, quando a gente for falar num outro episódio para frente sobre pós-graduação. Eu vejo muito aluno que está no 4º, 5º ano falando bem assim, eu vou ser bucomaxilo. Falo, cara, mas você vai trabalhar onde? Não sei. Tá, mas você viu se onde você vai trabalhar precisa de um bucomaxilo? Precisa de um endodontista? Precisa de um cara que faz ROF? Né? Então assim, eu vejo que às vezes eles estão se preparando até mesmo errado. Ele tem sonhos, mas não tem planejamento. Tá se preparando errado. Né? Eu acredito nisso. Por que adianta o cara falar pra mim assim, eu vou fazer endo, porque eu amo endo, eu sou bom na endo, eu faço canal que ninguém faz. Ele vai para um lugar que só tem desdentado. Não tem planejamento. O que adiantou? Esses são pontos também que eu valorizo muito. Cara, eu acho que todo negócio, a gente volta a falar de forma empresarial. Porque o dentista que não se considera um empresário, ele é um cara que ele está fadado a falir ou a não ser bem sucedido. Isso é uma coisa que eu falo muito. Se você não se preparar de forma empresarial, comercial, hoje, antigamente você tinha um mercado que era mais fácil de você ter penetração, né? Porque tinham menos profissionais, a população era muito mais carente em termos até... você pode falar com muito mais propriedade, mas antigamente a população não tinha tanta informação, não tinha tanto acesso, ou seja, era muito mais fácil você ver pessoas desdentadas, né, por falta de acesso, do que hoje. Então, ou seja, ela tinha 2, 3
profissionais, eu morei em cidade pequena, eu lembro que tinha 2 dentistas na cidade. Era uma cidade que tinha um banco, 2 dentistas, 2, 3 médicos, 2 farmácias. Tinha Ou igreja, seja, tinha igreja. E tinha igreja. Tinha igreja, E o padre é uma delegacia. Tinha igreja. Né? Ué. E aí, aqueles dentistas ali, as pessoas iam até eles. Sim. Porque eles eram referência na cidade. Hoje, com certeza, aquela cidadezinha está lá até hoje, com quase o mesmo número de habitantes, mas com certeza lá deve ter no mínimo hoje uns 10 dentistas. Fora o entorno. Fora o entorno. Fora o E entorno. as pessoas hoje sabem quem são os que estão fora. Antigamente, elas conheciam aqueles 2 ali, porque a informação não corria rápido como corre hoje. Mas você vê isso que a gente está falando. Ô, Rodrigo, eu vou falar para você, eu formei em 2004, o meu CRO em Rondônia, olha o número do meu CRO em Rondônia, 1234. Em 2000, quando eu peguei meu CRO em fevereiro de 2005, era 1234. O meu sócio era 1236, porque Olha teve aí. uma pessoa que pegou o 5. Mas do meu sócio na época era 1236. E a gente falar nisso do crescimento e tudo mais, né? Eu, na época, você acredita que eu anunciava na Listel? Acredito. E aí eu ainda paguei a taxa a mais para ter na Páginas Amarelas um anúncio grande. Chamava-se Prodonto Consultórios Odontológicos. Olha aí. Mas onde eu quero chegar nisso tudo da quantidade de dentista? Em 2010, eu voltei para cá, que eu sou daqui do Paraná, mas eu voltei para Rosana. Meu CRO em São Paulo era 102, 110. Olha a diferença. 5 anos eu tinha um CRO 1234. Mudei para São Paulo, meu CRO era 102.110. Morei em São Paulo 2 anos ali em Rosana. Voltei para o Paraná. Voltei para o Paranavaí. Meu CRO aqui é 24.662. Mas olha a diferença do 1234 lá em 20 anos. Hoje o Rondônia acho que já deve estar no 10. Mas aqui eu acompanho meus alunos que hoje são formados, os que eu acompanho ali na faculdade e tudo. O CRO deles ali, eu estou aqui desde 2000, que eu voltei em 2012, então 13 anos, o CRO já está em 34. Olha. Então já subiu 10 mil dentistas nesses 12 anos. Então nós estamos falando de 1.000 dentistas a mais quase por ano aí, né, no estado do Paraná. Eu acho que o mercado está saturado para quem realmente não quer se diferenciar. Não planeja, não tem o planejamento. Eu vejo isso. Não tem o planejamento. Que o mercado, eu não vou dizer, eu não vou tão além de dizer que está saturado, mas eu digo que o mercado está mais, ele não está tão fácil como era antigamente. Ele é um mercado mais exigente. As pessoas estão mais exigentes. E o profissional ele tem que se dedicar um pouco mais para ter resultado. Porque você falou da tua cidade lá que tinha 2 dentistas. A minha eu tinha lista amarela em 2004, né? Então veja, a internet estava começando, a internet começando, não tinha nada na internet. Hoje você procura no Google, procura no Instagram, procura no Facebook, viu lá dentista, vai te dar uma lista de dentista, tudo que se tem. Não é só dentista, né? Não só dentista. Isso eu falo que é uma mudança de paradigmas aí, né, que o profissional ele tem que se encaixar. Sim. Ele, não é mais a população que se encaixa no perfil dele, ele que se encaixa com o mercado, com a tendência, com as novidades. Né? Antigamente um cara falava, não, eu me formei e vou atuar, vou fazer tudo. Antigamente esse cara sobrevivia, ganhava dinheiro, conquistava as coisas. Hoje, se ele não tiver uma linha de raciocínio muito alinhada, aquele que fazia muito hoje, ele já não consegue fazer mais nada. Eu passei por uma transformação que eu sinto na odontologia nesse período todo. E assim, quando eu me formei, existia muito o dentista da família, né? O dentista da família, vai lá no dentista da minha família. E o boca a boca era muito grande. Era o que tinha, né? Igual a gente falando. Não tinha internet direito ainda, não tinha nada. Naquela época tinha o dentista da família, tinha o farmacêutico da família, que era quase um médico. O médico, era tudo. Aí, o que acontece? De repente, eu vi que começou a mudar o público, queria o especialista. Não queria mais aquele dentista, o clínico geral. Queria o especialista. Né? Criou-se muita cultura daí das clínicas com as especialidades. Sim. Né? Só que hoje eu tenho visto uma mudança um pouquinho também de novo de padrão de odontologia. Não sei se você percebe isso com conversa alguma coisa. O cliente ele começou a meio que também a não gostar de entrar no meu consultório e eu falar que eu só faço prótese e eu passar pro ciclano, pro beltrano que vai fazer a endo ou que vai fazer a restauração. Então assim, hoje eu acho que nessa da gente ter que se diferenciar, eu acho que a gente não precisa ser um especialista em tudo. Sim. Não precisa ser especialista em tudo. Mas que a gente realmente faça
um meio muito bem feito, um meio muito bem feito, né? Que daí aí eu me diferencio realmente nesse meio. Eu mesmo, eu sou mestre em dentística e prótese. Estou fazendo doutorado na parte da materiais dentários para dentística. Então, minha área de atuação principal é dentística e prótese. É a minha área de atuação. É onde eu sei que eu vou muito bem. Mas eu sei fazer um mapério legal. Quando já é difícil, eu já chamo o Beto. Né? Cirurgia é uma coisa que eu raramente faço. Eu faço, mas faço com um ódio tão grande no coração, cara, que eu odeio cirurgia. Mas eu chamo o Beto. Mas aí no meu preparo hoje de trabalho com o público, eu tenho preparado o meu paciente para chamar um outro profissional. Claro. Porque o público está mais exigente. E isso que as pessoas também ainda não entenderam. Né? Não é simplesmente chegar, tua cirurgia é fulano. Mas outra coisa, né, João? Você também prepara o seu paciente, muitas vezes você tem a sua equipe. Sim, claro. Né? Como você também faz parte da equipe de alguém. Né? Então, o que eu vejo? Hoje, você pode, ao invés de você mandar o seu paciente lá para o endereço tal, que ele não conhece lá, ele não está habituado, você traz esse profissional aqui. Isso é inteligência de mercado. Sim. É você falar com o seu paciente, pode vir que hoje nós vamos fazer uma profilaxia aqui sua. E aí ele chega aqui, hoje quem vai te atender é o doutor A. O João vai acompanhar. Sim. Então você não tira o conforto do seu paciente e a segurança em estar aqui dentro do seu consultório. É porque a gente tem que passar essa segurança hoje. Exatamente. O público está assim e eu vejo que basicamente, principalmente o recém-formado, ele não tem essa segurança. Né? Porque não pesquisou. Porque também não se preparou para esse público. E esse preparo é uma organização. Sim. A gente volta de novo na questão empresarial. Exatamente. Organizacional, né? Sim. Porque o empresário, ele tem que ter todo um planejamento. Quem são seus parceiros? Né? Da mesma forma que eu, como indústria, né? Eu tenho que ter meu parceiro professor. Tem professores que eu tenho vários níveis de parceria. Poxa, eu tenho aquele professor que eu converso com ele. Tem aquele professor que a gente toma café na faculdade. E tem aquele que ele vai na minha casa, nosso exemplo, você já foi na minha casa, eu já vim na sua, entendeu? Então, são níveis. Qual o nível de parceria você tem hoje dentro do consultório? E o profissional, eu acho que desde quando ele decide montar o consultório, ele já tem que pensar nisso. É que aí que tá, né? Mesmo que o meu acadêmico hoje não sabe que ele não vai montar um consultório, porque qualquer motivo, eu não tenho grana, eu não tenho um ponto, eu não tenho nada, mas que ele tem que estudar o mercado. Exatamente. Né? Ele tem que se preparar. Se ele não vai montar o dele, então para quem ele vai prestar serviço? Ele tem que se preparar para isso. Se ele não vai ter uma equipe, ele tem que se preparar para fazer parte de boas equipes. Sim. E muitas das vezes, quando ele se depara com o primeiro obstáculo, que é, cara, eu não dou conta de montar o meu consultório. E aí? Aí hoje ele chora. Sim. Ele chora e fica, ó céus a vida. Ele esquece de ver as outras oportunidades que o mercado dá. É isso que eu falo, que eu não acredito em saturação. Eu acredito que ele está mal preparado. Eu acho que o mercado é seletivo. E não é um preparo que tem que ser da faculdade. É um preparo de vida. Mas eu acho que o mercado também é seletivo. Com certeza. E nessa seletividade... É uma seleção que a vida faz. Não só paciente, mas também o mercado, ou contratante. Exato. Ou contratante. Exato. Né? E hoje não tá tão difícil, e aí a gente entra num outro ponto, João. Tá tão difícil hoje para quem tem um consultório, como para quem vai ser um profissional que vai ser o contratado. Porque em qualquer mercado, se você falar com qualquer empresário de qualquer área, fala, e aí, tá fácil de contratar bons profissionais? Ele fala, cara, não tem profissional. Eu falo para você que desde um atendente de um simples balcão, comércio tradicional, a um especialista de venda, a um técnico de alguma área. Pode procurar em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo, Maringá. Você abre lá um site de anúncios de emprego, Maringá não fica com menos de 1.000 empregos disponíveis. Paranaguá fica com mais de 300. Então aí você tira uma base. Peraí, mas está difícil ter emprego? Não, está difícil ter bons profissionais que queiram se encaixar. Esse dia eu conversando com um sobrinho meu, eu falei, cara, não é difícil você encontrar, ou se você tem disposição a se preparar. Um amigo meu, por exemplo, tem uma marcenaria. Ele falou que a coisa mais difícil de ter hoje é um profissional. Pô, paga mal? Não. Tô falando aí de profissional para ganhar R$3.500 por mês. Cara, é um bom salário para quem está iniciando. Mas o que acontece não é que
não tem oportunidade? As pessoas não querem pagar o preço. Voltamos de novo lá, você vê que a gente gira, em várias situações a gente volta para a mesma questão. Quantos querem pagar o preço? O que o meu aluno tem que fazer? Cara, na minha opinião, o seu aluno ele tem que, desde o início, ele tem que preparar a trajetória dele. Um exemplo, primeiro período, está no estado atual dele ali, e onde ele quer chegar? Ele até vê, eu quero ter o meu consultório. Só que entre o ponto A e o ponto B tem uma distância. Sim. E ele não quer trilhar esse caminho. Ele quer sair daqui e ir direto para cá. Não existe. Então você acha que ele tem que começar, por exemplo, estudar mercado. No segundo ano ele diz, vou montar meu consultório. Que ele já tenha mais ou menos um orçamento, por exemplo, orçamento besta, cadeira. Quanto custa uma cadeira? Quanto ele custa uma cadeira? É um investimento básico para a formação dele levar ele à atuação no mercado daqui a 5 anos. Sim. Então se ele não entender, ele quer o quê? Ele quer... Hoje, eles são imediatistas. Então, quando ele entra na faculdade, qual que é a primeira coisa que eu vejo, tá? Essa é a minha opinião. Eu vejo que ele quer pôr um jaleco branco. Mas ele esquece que aquele jaleco branco tem toda uma responsabilidade. Por quê? Sabe o porquê? O como chegar, os caras não estão buscando como. Ele só quer chegar. Mas o caminho a ser trilhado, que é o que vai dar engajamento, que é o que vai dar experiência, que é o que vai dar know-how para ele não quer pagar. Então eu vejo que aqueles que pagam, entendem essa trajetória, esse cara é o cara que vai ter sucesso. Que aí a gente volta naqueles 5, 10%. Então você acha assim, vamos lá, um aluno que ele sabe que não vai ter um consultório, mas que ele vai ter que trabalhar de alguma forma. E ele está se preparando, ele está estudando, vamos supor, coisa besta, oratória. Está na oratória, para aprender a conversar. Ele está estudando um portuguesinho para saber também escrever melhor, está estudando fazendo inglês. Fazendo inglês. É uma das coisas que um profissional hoje da saúde, sim, ele tem que ter um bom inglês. Aí depois ele já está lá no 4º, 5º ano, ele começou daí procurar uma especialização, ele descobriu que ele vai ser endo. Pô, eu vou fazer endo. Então ele já que ele sabe que ele não vai montar um consultório, mas que ele já prepare para comprar um motor, uma lima rotatória, um localizador apical, que ele saiba realmente o que ele vai precisar para ele oferecer também então para quem ele vai trabalhar. Exato. Ele tem que conhecer o mercado dele. Entendi. Que daí também ele vai saber qual é o material obturador bom, o que é o não sei o que, e simplesmente não fique refém então do cara que contrata e fala, você tem isso aqui para trabalhar, se vira. Exato. Porque esse que tem isso aqui para trabalhar, se vira, é o cara que eu acho que se frustra. Exato. Porque ele aceita. Ele não tem escolha, porque ele não se preparou. Sim. Sabe aquela história, Alice no País das Maravilhas, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve? Sim. Então é isso. Quem não sabe onde quer chegar, meu amigo, qualquer caminho serve. Ou seja, ele não se preparou, ele não se norteou, sabe, o ponto A e o ponto B, ele tem um caminho. Se ele não preparou aquele caminho, qualquer caminho que cair na mão dele, ele vai ter que pegar. Sim. Eu vejo que é mais ou menos por aí. E se o cara fala bem assim, não quero clinicar? O cara fala bem assim, eu fiz odonto, estou fazendo odonto, mas não penso em clinicar. O que ele faz? Cara, é onde eu vejo. Hoje nós temos opção. A própria docência. Docência. Ele não precisa clinicar para ser um bom docente. Sim. Ele pode ir para a indústria. Como na indústria? Cara, as indústrias hoje, todas elas têm buscado ter um dentista. Por quê? Eu sou bom no comercial. Eu aprendo sobre o produto. Mas quem sabe como aplicar, como usar, é você. Não sou eu. E muitas vezes a indústria... Vou dar um exemplo. A Maquira hoje. A Maquira, dentro do corpo de desenvolvimento de produto deles, eles têm bioquímicos, químicos, farmacêuticos, eles têm biomédicos e tem dentistas. Porque às vezes o químico, então, o bioquímico, ele sabe... Não é só o parceiro, então não é só assim... Ô Rodrigo, esse material aqui, ele não está tomando presa, não é só isso. Então hoje ele tem um dentista lá que... Da mesma forma que nós estamos falando de evolução do profissional de odontologia, a indústria também tem evoluído. E cada vez ela precisa ter uma resposta mais rápida também sobre um desenvolvimento de um produto. Sim. E aí o que ela fez? Ela está trazendo profissionais que já clinicaram, por exemplo, a Maquira tem uma dentista lá que ela clinicou por 12 anos. E hoje ela voltou, né? Ela ficou fora até do estado, clinicando, e hoje ela está dentro da Maquira, tempo integral,
avaliando o produto, entendendo se aquele produto é bom, é fácil de ser manipulado, a presa dele é bacana, se o resultado dele no dia a dia vai ser interessante, porque não adianta só fazer um teste. Você tem que entender o processo também daquele produto para entregar uma qualidade, um produto de qualidade para o profissional. É porque o químico ele não vai ter essa... Ele entende a formulação, Sim, ele entende a forma. Da Ele matéria-prima assim, que foi utilizada é de qualidade. Está demorando para tomar presa, então eu tenho que adicionar tal coisa. Exatamente. Mas ele sabe o que tem que adicionar. Às vezes o dentista não sabe, mas ele sabe. Exato. E os dois trabalham em conjunto, então. Ou seja, a chance disso dar certo é muito maior. Quantos dentistas tem na Maquira hoje? São dois, se eu não me engano, são 2 profissionais. 2? Dentistas dentro da Maquira. Eu achei interessante quando eu fui lá na primeira vez que você me convidou, justamente isso. Né? Era o rapaz lá do Rio de Janeiro, qual é o nome dele, professor da UFF? O Felipe Schneider. Eu tava com Schmeichel na cabeça, mas é Schneider. Felipe O Schneider, aí eu conheci lá o rapaz do Paim, conheci os outros que... Era um dentista e era o bioquímico, era o químico, era essa galera toda realmente trabalhando num produto. Exatamente. Né? Mais ou menos a gente fala o que precisa, do que melhora tal coisa, o químico vai e melhora, o farmacêutico vai e melhora. Naquela fase, se eu não me engano, a gente ainda não tinha um dentista full time lá. E hoje nós já temos 1 ou 2. Ele ficava aqui pouco, né? Ele vinha, dava uma assessoria, colocava ali os pontos, né, de melhoria, né, naquilo que estava sendo desenvolvido ou naquilo que já existia. Ele apontava alguns pontos, eram feito a evolução do produto e a gente levava para o mercado. Agora não, desde a base hoje, já tá lá. Da formação do produto em si, a gente já tem profissionais ali. Então um acadêmico que ele fala, não quero clinicar, mas eu tenho o sonho de trabalhar na Maquira. O que ele tem que fazer? Eu acho que ele tem que preparar para isso também. Porque a formação dele, é o que eu falo, se na formação dele ele já entender qual é a linha de raciocínio dele, cara, ele vai ter um caminho muito mais fácil de ser percorrido. Nisso que a gente falou, ele quer ser endodontista, ele vai pegar a linha de produto da Maquira, ele quer ser protesista, ele vai pegar a linha de material de moldagem. Se ele se prepara e entende aonde ele vai se posicionar, Rodrigo, mas às vezes ele é muito jovem no mercado, né? Ainda ele não saiu, ele é um embrião ali, né? Dentro da formação dele. Mas, amigo, tem linhas de atuação. Ele já tem uma noção do que ele vai gostar. Nos primeiros semestres ali, quando ele começa a conhecer um pouco do mercado, ele já sabe qual linha tomar ou quais linhas, olha, essa linha de atuação me agrada. As empresas estão abertas, então, a esse profissional? Com certeza. As empresas hoje odontológicas estão abertas. Eu vejo, e aquela que não está aberta, ela tem que se adequar a isso. Ela tende a caminhar para esse mercado. Entendi. De ter não só aqueles consultores, aqueles speakers, né, mas também pessoas de forma interna, full time ali, para cada dia deixar o produto dela mais interessante para o mercado. Porque tem coisa para fazer, pô. Total. Sempre tem coisa para fazer. Sempre. E a gente está em pleno desenvolvimento. Claro. Em pleno desenvolvimento. Claro, entendeu? O tempo inteiro. Então, eu vejo que porque quando você é um dentista que está ali atuando dentro da empresa, hoje a Maquira, por exemplo, o diretor comercial da Maquira hoje, o Fabrício, ele é dentista. Né? Ele começou lá com radiologias, clínica radiológica, ele tem até hoje, e ele tem toda uma trajetória, foi docente por muito tempo, deu curso, né? E veio para o lado da indústria, mas nunca deixou a profissão, né? A formação dele de lado, sempre agregando, né? E hoje então ele não precisa, o acadêmico não precisa ter aquela linha assim, eu preciso obrigatoriamente já estar fazendo um mestrado, uma especialização para eu ir lá, Maquira, tá aqui meu currículo, eu fiz isso na faculdade, isso. Eu acho que quanto mais ele está qualificado, mais ele se torna interessante. Claro, porque agora, vamos lá, vou puxar para mim então aqui agora ali na faculdade, se o aluno está fazendo congresso científico, participando, falando de material de moldagem, no outro congresso ele está falando de modelo de gesso, no outro congresso ele está falando a vantagem da zircônia em cima da metalocerâmica e tudo mais, e ele tem isso aí, já publicou 1, 2, 3 artigos, e ele fez aí, ele tá nesse preparo todo,
Quando ele chegar na maquila, bater palma, ele vai apresentar esse currículo então inteiro. Ele é um profissional interessante. Sim. Eu acho que esse é o ponto. Ele tem que ser um profissional interessante. Sim. O mercado tem que olhar para ele e falar, cara, que legal, gostei do seu currículo. Uhum. Entendeu? Pô, mas ele nem começou ainda. Cara, mas ele tem uma trajetória. Ele não é aquele cara que levou o curso. Sim, e depois foi lá bater palma. Ele empurrou o curso? Não. Ele trilhou um caminho. Né? Eu acho que esse é o ponto. Seja o profissional de qual área for. Eu até trago para o meu mercado, que né, a gente está falando o tempo todo de aluno e tal. Aí muita gente pode perguntar, Rodrigo, você é dentista? Não, eu não sou dentista. Mas eu convivo 90% do meu tempo, né, com dentistas. Então, eu conheço um pouco da área. Né? E tô de fora, às vezes eu consigo ver coisas que quem está dentro no dia a dia não consegue. Você contratou uma acadêmica, pô. Hoje eu tenho uma funcionária que é dentista. Ela formou ela acadêmica? Formou? Ela formou? Formou. Formada pela UEM. E, cara, e tá gostando muito do mercado. O sonho dela é ser docente. Entendeu? E não tenho dúvida que ela vai conseguir. Mas hoje o que ela fez? Não tá fácil clinicar. Então o que ela fez? Peraí, eu não posso sair de dentro desse mercado. Sim. E aí onde foi a gente precisava de uma profissional para atuar lá no escritório, que praticamente ela tá dentro das indústrias, né? Facilitou para você? Muito. Porque ela me ajuda o tempo todo. Tem hora que eu tenho produto, o que é esse produto aqui? O que você acha? Onde eu uso isso aqui? E ela tá ali me auxiliando. Então ela é mais uma cabeça pensante dentro do meu negócio. Esse ponto é muito interessante, João. Então, assim, então ele deixou de ser dentista, ele foi ser pesquisador, mas agora ele pode ser vendedor. Claro que pode. Claro que pode. E eu defendo muito esse ponto. Porque imagine só, dentro da representação comercial odontológica, eu conheço poucos que são dentistas. Até essa é uma pergunta do meu filho para mim. Ele falou, pai, quando ele foi tomar a decisão, eu não influenciei em nada a decisão dele fazer odontologia. Eu lembro que não era odontologia que estava nas cabeças. Não, ele é um cara que sempre eu achei que ele ia para a área de economia. É verdade. Que ele gosta. E um dia ele falou assim para mim, ele falou, pai, se você fosse dentista, onde você estaria hoje? Eu falei, filho, graças a Deus eu não posso reclamar da posição que eu tenho hoje dentro da minha área. Mas se eu tivesse a formação em odontologia, eu estaria no mínimo alguns degraus acima. Porque eu seria, como eu disse lá atrás, eu seria mais interessante para o mercado. Né? Então hoje eu tenho que me esforçar muito mais, né? Me desdobrar muito mais para ter um desempenho do que aquele profissional que se ele tiver o mesmo nível meu comercial, mas se ele tiver odontologia, não tem como. É numa situação de falar, peraí, o mercado cada dia mais ele qualifica o profissional. Claro. Né? Então, na minha área não é diferente. E aí foi onde ele falou, pai, então eu vou investir, a princípio, né, porque ele também está começando a formação dele, eu vou investir no curso de odontologia para que a gente seja cada dia melhor no que a gente faz. Eu falei, seja bem-vindo, filho. Vamos junto. O que eu puder te apoiar, eu vou apoiar. Entendeu? Então, mas é o que eu falei para ele, nunca, eu vou fazer o curso porque eu só quero a formação. Não, senhor. Você tem que ser um bom dentista. Porque só você sendo um bom dentista que você vai se tornar um bom representante amanhã. Um bom profissional de vendas amanhã. Então, tudo que faz, eu acho que tudo que a gente faz, João, nós temos que fazer com excelência. Sim. E aquele profissional que se dispõe a fazer tudo profissionalmente com excelência, esse cara vai ter resultado. Eu acredito muito nos frutos. Mas eu também acredito. Acredito realmente nisso. E até conversando lá com um aluno na faculdade essa semana, que ele cuida ali da pós-graduação, da especialização, aí deu errado uma prótese lá, né? E eu falei, não, deixa, que depois a gente vai dar um jeito nisso aí. Ele olhou para mim e falou bem assim, cara, eu não sei como você tem paciência para ficar resolvendo isso aqui. Eu falei, mas é isso aí. A gente tem que ter essa disposição, a gente tem que ter esse querer avançar, esse querer resolver e não simplesmente... E ainda mais na área que você escolheu, a docência. A docência tem que ter muito mais paciência. Seria uma quarta área ainda aí, que era a docência, né? Que você tem que ter muito mais paciência e disposição, né? Sim. Porque não é para qualquer um. O cara que é um professor, né? É um dom. Né? E ele tem que exercitar todos os dias, várias áreas da vida dele. Né? Ele tem que exercitar a paciência,
domínio próprio, resiliência, Sim. né? E da mesma forma que o vendedor. Sim. O profissional de venda ele tem que fazer isso todo dia, porque você lida com várias situações de diversas formas, mas todas elas te levam a um único resultado. Sim. Né? Então você tem que todo dia exercitar várias áreas da sua vida aí. E graças a Deus eu falo que aquele que se dispõe a sempre dar uma milha extra, voltamos lá de novo, Sim. dá um pouquinho mais de você. Esse cara é o cara que tem resultado. Seja a área que ele escolher, João. Seja a área que ele escolher. Uma vez eu escutei de um cara que foi diretor de uma empresa que eu trabalhei lá atrás, logo que eu estava entrando na área comercial, e ele dizia o seguinte: quando você vai na contramão de tudo aquilo que a onda do mercado está levando, a grande massa, quando você faz um pouquinho diferente do que a grande massa faz, você se destaca. E era isso que eu falei no comecinho que eu estava conversando com outro professor essa semana. Ele é dono de uma clínica grande aqui em Paranavaí. E ele tem uma equipe muito bem montada. Uma equipe de dentistas que ele tem lá muito bem montada. Né? E ele falou para mim um negócio que é bem isso. Ele falou: João, uma coisa que eu gosto de fazer no meu consultório, que eu elogiei ele. Falei: bicho, para mim a tua clínica hoje é top. Referência. É referência. Legal. Aí ele falou, eu falei bem assim, ele falou: mas João, mas sabe o que eu gosto? De tirar aquela mulherada que trabalha comigo, tudo da zona de conforto. Sair do tradicional. Sair tradicional. E ele montou uma equipe que gosta disso. É isso. E na verdade ele montou a equipe dele lá, é a equipe que gosta disso. Então assim, uma menina que fazia isso, agora ela faz isso e aquilo, e ele já está fazendo para fazer isso, aquilo e aquilo outro também, porque daí ele está agregando todos esses valores na clínica dele. Se ele consegue incutir na cabeça da equipe dele a identidade dessa, de sair do tradicional, de sempre fazer um pouco a mais, um pouco além, diferente, cara, não tem como não dar errado, não dar certo. Não vai dar errado isso aí. É muito fácil hoje também a gente conseguir isso. Porque, como a gente falou lá do começo também, a informação está para a gente muito fácil. Mas você tem que querer. A gente estudar. Se o cara quiser... O cara tem que querer. É isso. A informação é mais fácil. Porém, cada vez eu vejo que as pessoas têm menos disposição. Só que o cara que tem disposição entende o caminho, ele tem disposição, a informação tá fácil. Cara, é só entrar no YouTube. E isso é uma coisa que realmente é verdade, que nesse mesmo papo com esse professor, tinha uma acadêmica do lado que ela questionou. Falou: mas a faculdade não ensina a gente a fazer carreira, não ensina a gente a fazer organização de vida ou administração de consultório. Eu falei para ela, olha, mas isso a faculdade nunca ensinou. E a faculdade não vai ensinar isso. Eu falei: não vai ensinar. E aí esse professor também falou bem assim, e eu já me propus aqui a dar uma aula um dia de empreendedorismo. Mas eu também, na hora que eu propus, eu falei: eu duvido vir numa sexta-feira à noite 50 alunos. Aí eu falei: não, Thiago, não vem. Ele falou: não, eu achando que era de uma série específica. Ele falou: não, do curso inteiro. Do curso inteiro. Todas as séries. Do curso inteiro. Mas aí que tá, pede, mas não faz. Não recebe. É a parte que dele. Não recebe. Ele não paga o preço. Não recebe. Né? Porque o aluno não realmente... Ele pede, mas não vai. E hoje a informação é fácil, pô. Quantos podcasts não tem para você ouvir bons, né? Para você ouvir, pesquisar na internet artigos, como é fácil. As redes sociais, a cada dia mais elas entregam mais. Porque, João, 10 anos atrás nós não tínhamos dois profissionais debatendo, né, e conversando como nós estamos aqui disponível. Ou você pagava e pagava caro, ou você não tinha. Isso paga caro. Hoje as mentorias estão caras e para... Mas na realidade, sabe o que eu acho que por que cada dia os grandes profissionais cobram mais caro? Já para qualificar quem realmente quer. Sim, mas eu acho assim, eu não sou contra também, quem paga, quem vai atrás, mas eu não sou contra. Porém, é uma questão também da gente se dedicar. Eu penso. Né? Eu particularmente, Rodrigo, eu não sou um cara que eu tenho um sonho de ter uma clínica grande. Não é meu sonho. Né? Meu sonho é ter meu consultório, rodando numa boa, eu com meus pacientes ali. E a minha meta de X de ganho, quando eu falo a minha meta de X de ganho, as pessoas acham que eu estou mentindo para baixo, assim, sabe? Você quer ser muito humilde. Não é. Eu não tenho uma meta, eu vou falar aqui, eu não tenho uma meta de ganhar 100 mil mês. Eu não tenho essa meta. Tá? Minha meta é menor do que isso.
Eu me preparo para isso aqui. Porque eu acho que se eu der esse passo também um pouquinho a mais, eu vou ter que ficar muito maior. E aí o meu preparo para mim vai ser muito grande. E eu hoje não quero. No que eu tenho de meu planejamento de vida, em tudo que eu já galguei, né, profissionalmente falando, faculdade, eu dou aula desde 95, pra você ter uma ideia, cara. E a docência caiu no meu colo assim, num momento da nossa vida muito difícil. Meu pai estava com dificuldade financeira, ia me tirar do curso de inglês. Quando ele foi me tirar do curso de inglês, numa sala assim, desse tamanho, a dona da escola falou assim, eu precisava falar com vocês mesmo. Aí meu pai falou, olha, desculpa, mas eu vou ter que tirar o João Carlos do inglês, porque minha condição financeira hoje está muito diferente, não vou fazer a matrícula. Ela olhou para o meu pai assim, não, eu quero contratar o seu filho, eu quero que ele vire meu professor. O senhor deixa? Aí meu pai só olhou para mim e falou bem assim, ó, a oportunidade está aí, se você quiser, abraça. E eu fui. Eu não pensei, cara, eu só falei bem assim, vou ter um salário, vou estudar de graça. Mas fui. Aí, João, né? Você entende o seguinte, por que ela te chamou? Foi porque ela ficou com dó? Não. Não foi. Você estava preparado para aquela oportunidade no momento certo. Sim, e se você não tiver muito certo, cara. Então a gente entende o seguinte, se você não tivesse se destacado como aluno dentro daquela escola, você teria tido essa oportunidade? Não, com certeza não. E por que você teve? Porque você se dedicou. Você fez algo além do que a sua turma ali, os que estavam no mesmo nível que você. Senão ela não teria te feito essa proposta. O mercado, eu vejo assim, o mercado mudou, mas as características são as mesmas. É claro. As oportunidades são dadas para aqueles que se preparam. É claro. Né? Se destacam aqueles que pagam o preço. Né? Que não deixa para depois, não fica empurrando de barriga, igual eu vejo muita gente fazendo. E a minha classe é a mesma forma. Quantos representantes me chamam de louco? Você é doido, cara, montar escritório, ter equipe trabalhando para você. Hoje eu tenho lá um escritório com 2 funcionários, CLT, lá full time. Às vezes eu não estou no escritório porque eu viajo muito, eu fico 70% do meu tempo, eu estou na estrada, estou visitando faculdades, distribuidores, mas a minha equipe está produzindo lá para mim. Eu saí de lá hoje, tinha função hoje para o dia todo lá para eles. Eu comprei os dentes pro meu curso, você vê muito mais fácil. Você estava lá na Alemanha e realmente, falei com a Giovana já desenrolou isso aí, ó. E aí? Só que a maioria pensa, não, cara, isso é despesa. Para mim é investimento. Não foi nem um pouco. Por quê? Eu estava lá buscando informação, aprendendo, e ela estava dando sequência em muitas coisas minhas ali. Então, ou o profissional, seja ele qual área for, ou ele busca cada dia mais ser mais estratégicos e trabalhar com estratégia, ou ele vai ser mais um no mercado. Isso serve para o dentista, serve para o representante, serve para o empresário, qual área for. Sim. Se ele não for inteligente, estratégico, ele vai ser mais um. Sim. A pessoa hoje realmente volta a tudo que a gente está falando. Preparo, estudo, entendimento de mercado, entendimento de futuro. Entendimento de futuro eu acho que a pessoa tem que ter, porque, como eu falo, né, que a minha meta hoje não é 100 mil, não é o que eu quero. Mas na minha vida hoje, no que eu tenho e no que eu almejo, é top. Mas a pessoa tem que saber o que ela almeja. A pessoa ela tem que entender, independente da área que a gente falou, se ele vai ser clínico, se ele vai trabalhar numa empresa, se ele vai ser docente, se ele vai ser representante, o que ele for ser. Mas ele tem que ter uma meta. Exatamente. Ele tem que saber onde ele quer chegar. Ele tem que ter uma meta. E qual é a minha meta? Exatamente. Né? Mas até onde eu vou? Ô João, eu vou falar para você que hoje muitas pessoas não sabem nem como definir a meta. Porque senão se perde. Porque eu quero chegar lá. Tá, mas quanto tempo? E esse se perder, existe a frustração. Exato. Mas por que ele se frustra? Porque não teve planejamento. Exatamente. Porque ele simplesmente, eu tenho uma meta de ganhar 30 mil por mês. Legal, um bom salário. Tá, mas qual o caminho? Hoje você ganha quanto? Não, hoje eu ainda não trabalho, eu só estou estudando. Tá, mas você vai ter que começar. Você não vai começar com 30. Em quanto tempo você quer chegar a 30? E o que você está disposto a fazer para chegar a 30? E como chegar nesses 30? Você vai começar com quanto? Qual que é o seu próximo passo? E o que você vai fazer para o mercado entender que você merece mais? Sim. Que você tem know-how para isso? É um passo a cada vez.
O problema é que muitas vezes a pessoa tem uma escada na frente e ele não quer começar do primeiro degrau. Ele quer subir de 2 em 2. A chance dele cair é muito maior. Claro. Aí ele quer inventar a roda. Eu costumo dizer isso, cara, o caminho tá pronto. Tem um monte de gente de sucesso que já passou pelo que a gente tá começando, que já pagou o preço. Só que aí a gente, não, peraí, eu tenho um jeito, eu já sei como você. Cara, a chance de dar errado é muito maior. Aí volta tudo de novo no... A gente fala, mas a gente sempre... Os princípios são os mesmos. Sim. Para tudo. Você sente, eu lembro que o ano passado, na nossa visita na Maquira, eu lembro exatamente a gente chegando na fábrica e você me falou bem assim, falou, cara, essa molecada tem tudo cara de criança, tem tudo cara de criança, e realmente tem. Será que essa realidade que a gente tem vivido nesses primeiros, nos calouros, não sei se isso é só aqui em Maringá, isso está meio geral também. Parece que as pessoas estão entrando mais cedo, parece que as pessoas entram mais cruas na formação, no terceiro grau ali, né, no processo de formação. Você acha que a pessoa está mais crua também, aparentemente, está dificultando muito ela isso também? Sim. Nesse pensamento do o que fazer? Eu acredito. Sabe por quê? Porque eu comecei a trabalhar com 11 anos. Uhum. Você começou a trabalhar cedo também, que eu sei. Eu com 11 anos de idade, meu pai deixou eu trabalhar num posto de gasolina. Eu com 11 eu vendia lápis. Então. Lápis de escrever, apontador, borracha e lápis de cor de porta em porta. Então, aí vamos trazer para os dias de hoje. Meu filho trabalha comigo tem 4 anos. Até o ano passado, do círculo de amizade dele, ele era o único que trabalhava. Pô, Rodrigo, mas peraí. Na sala de aula dele, eu não sei de outro amigo dele que trabalhava. Uhum. Nem com os pais. Entendeu? Então, só que na nossa fase, quando a gente tinha 12, 13, quantos amigos nós trabalhavam? Ah, bastante. A maioria, talvez. Só não trabalhava aquele que o pai tinha uma condição muito tranquila e ele só estudava. Mas com certeza com 17, 18, esse cara já estava trabalhando. Hoje, isso se inverteu. Os pais querem cada dia dar mais para os filhos e estão tirando oportunidades deles. Cara, só em posto de gasolina eu trabalhei 10 anos. Uhum. Comecei com 11 anos de idade, era até proibido trabalhar em posto, porque eu era menor. E eu dava ducha em carro, trocava caixinha. E trabalhava bonito, cara. Trabalhava ali sexta, sábado e domingo. Da hora que eu chegava da escola, eu não ia nem em casa. Eu comia uma marmita e trabalhava até as 9 da noite. No sábado era das 8 da manhã às 9 da noite. E no domingo, também cobrindo folga no posto. Com 18 anos de idade, eu era gerente de um posto. Com 18 anos de idade. Fiquei lá até os 20 anos e depois vim para a área comercial. Uhum. Só que, cara, hoje um cara com 20 anos, ele não sabe ainda o que ele quer. Ele nem se dispôs a ir para o mercado aprender alguma coisa. Então, é onde eu concordo com você. Eu vejo que esse aluno, ele chega hoje no curso de graduação muito menos preparado. Porque é a primeira experiência dele. Quando lá atrás, a nossa geração aí, de quem nasceu lá em 80, esse cara, ele com 10 anos, ele já começava a ter algumas experiências. Uhum. Então ele chegava na sua formação ali, na graduação, muito mais alinhado com o que ele queria e muito mais preparado. Eu acho também uma coisa muito difícil. E eu vou passar por isso daqui a um tempo, você passou com o teu filho, eu vou passar com a minha, a Ana Luísa, que hoje está com 14, o ano que vem vai fazer 15. É isso, o que ela vai fazer, né? O que ela está se preparando para o que ela vai fazer, porque realmente também a Ana não trabalha, já está com 15, ela não trabalha. Mas é normal. E eu acho que nem vai, né? Só que o que eu tento conversar com ela é o que realmente ela quer. E foi muito legal um dia que ela falava na época, quando ela era mais nova um pouco ainda, ela falava que ela ia ser veterinária. Uhum. Você é veterinária? Aí a avó dela falou bem assim, não, você vai ser médica. E eu achei legal assim, eu quieto, né? Ela falou bem assim, não gosto de medicina, eu vou ser veterinária. Eu falei, tá bom, quer ser veterinária, eu vou ter que me virar e pagar a veterinária para ela. Mas depois a vida já mudou, ela já pensou. Hoje ela já pensa em outro curso, né? E eu tenho que prepará-la. Eu tenho que prepará-la também para isso que ela vai fazer
E se é o que ela quer, porque eu particularmente também, eu tive muita dificuldade com 18 anos de descobrir o que eu queria da minha vida. Porque eu trabalhava como carteira assinada já, né, eu era professor de inglês, 15, 16, 17, 18 anos. Né, terminei o segundo grau. Aí, para mim, já foi difícil na época. Lembra do guia do estudante? Eu comprei o guia do estudante, toda página que eu folheava eu falava, putz, isso é legal. Cara, isso é legal, isso é legal. Nunca quis direito e nunca quis nenhuma engenharia. Os outros eu queria tudo. Zootecnia, geologia, geografia, administração, biologia, eu pensava em tudo. Fiz 4 vestibulares, não sei se sorte ou azar eu passei nos 4 e não fiz nenhum. Olha aí. Não fiz nenhum. Aí fui estudar de novo cursinho no outro ano e aí eu já queria administração. Já era um outro curso que já não estava naqueles 4, seria o 5º. Meu pai e minha mãe na época não deixaram. Não, você não vai. Mandaram eu fazer direito, não passei, não queria passar. Que no meu manual de estudante era o único que eu não queria, não passei. Aí eu me centrei. Eu falei, vou fazer 20 anos, preciso de uma faculdade. Eu não vou ser professor de inglês minha vida inteira. Que até então daí eu continuava como professor de inglês. Né? Eu falei, não vou ser professor de inglês minha vida inteira. E veja sair nesses destaques o que deu. Eu fui fazer vestibular. Na época, a Unimar abriu um vestibular, Brasil inteiro. Eu fiz a prova de Marília em Porto Velho na época. A prova foi para Porto Velho, a gente fez a prova lá e tal. Aí eu passei em Marília e passei em Cuiabá. Né? Os 2 vestibulares que eu fiz, eu passei de novo. Aí fiz só para odonto. Falei, não, vou fazer odonto que eu quero ser dentista. Né? Me formei, primeiro parei para ser dentista. Né? Passei no odonto de novo, fui fazer, e aí que tá. Quando eu fui pedir demissão, cara, foi uma coisa também marcante para mim. Cheguei para a dona da escola, falei bem assim, eu preciso sair da escola, então, com dor no coração, tal, eu preciso sair e tal. Ela falou, nossa, que pena. E de novo, assim, cara, são coisas assim muito impressionantes. Ela abriu a gaveta assim, olha o que eu estava trabalhando aqui, que ela tinha, a escola de inglês, ela tinha uma agência de turismo. Ela falou o que eu estava preparando aqui. Ela estava preparando 3 meses de intercâmbio para mim para os Estados Unidos para ir para Nova Orleans. Caraca. Ela estava preparando sem me falar. Ela falou, eu estava preparando para você aqui agora. Caraca. Mas também ela foi muito, cara, ela foi muito fera, que ela pegou e foi bem assim, mas você precisa de uma faculdade. Eu vou te pagar tudo. Ela pegou, rasgou o papel assim, mas você precisa de uma faculdade. Continuo te admirando. Eu fui fazer faculdade. Mas isso aí é o legal de profissional. Por quê? Mas eu me preparei na época. Com certeza, João, você deixava um pouco além do que você foi contratado para fazer. Isso é um outro recado que eu deixo. Seja a área que você tiver, seja a função que você estiver fazendo, sempre entregue mais. Isso eu falo muito do meu filho. Seja o que você for contratado para fazer, sempre entregue mais. Vou te dar um exemplo muito prático do meu dia a dia. O programa hoje, o Maquira Verso. Eu não fui contratado na Maquira para executar esse programa. E é um programa que hoje você já foi lá através dele, né? Quantas pessoas nós já levamos para conhecer a Maquira através do Maquira Verso? Que foi uma ideia que eu levei para lá. É lógico que sozinho não faço nada. Sim. Hoje tem uma equipe, né, muito top que me ajuda lá, né, que abraçaram a ideia lá no início. Mas foi uma coisa que, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, nós precisamos trazer as pessoas para conhecer a fábrica. Né? E isso veio através de uma ideia que eu tive e falei, se vocês quiserem, eu executo. Se tiver mais pessoas que queiram, aí a gente conversando lá, a Thaís, o José Guilherme, né? No início me ajudaram, o pessoal, a Germelice, o Lucas lá dentro. Mas assim, eu não fui contratado para aquilo. Eu fui contratado lá no início para visitar as universidades, levar o nome da Maquira, trazer os produtos para vocês, né? Conhecerem, terem uma avaliação, levar a opinião de vocês para a fábrica, né? E criar um conceito do produto. Mas não, cara, legal, vamos fazer isso, mas olha, tem mais essa oportunidade, vamos fazer? Cara, mas você quer fazer? Não, eu faço. E graças a Deus hoje é uma das grandes, né, ações que eu faço dentro da Maquira, né, somando aquilo que eu fui contratado e entre outras funções que hoje também executo lá. Então, e assim da mesma forma, quando eu entrei na Golgran, mesma coisa, eu fui contratado para uma função e devagarzinho a gente foi fazendo outras, né, e sempre... É o que eu falo, se você tiver mente de dono, entendeu? Você tiver posicionamento como dono naquilo que está na sua mão para fazer, cara, você tem ideias novas, você evolui todo dia e você entrega muito mais do que você foi contratado. Sim. Você fazendo isso é o que você teve lá nessa escola.
Ela sempre estava vendo algo diferente para você. Por quê? Porque ela fala, cara, esse cara é interessante. Você se destaca quando você faz isso. A gente tem que tentar, assim, o que eu vejo, mercado de trabalho, se eu tô em tal lugar, eu tenho que me doar naquele lugar. Claro. Eu tenho que me doar. Eu tenho que levar aquilo ali a sério. Sim. Né? Mesmo assim, eu como já fui parceiros, ainda sou parceiro de outros dentistas que trabalham junto e tal, mas quando eu tô lá, cara, eu tô lá. Aquele paciente é como se fosse meu paciente. Eu tenho que lidar com ele da melhor forma possível e entender e realmente levar naquele momento aquela camiseta comigo. Né? Você está ali. Estar ali. Não é somente pegar só e pronto. Pelo contrário. Né? Exatamente. O reconhecimento financeiro, isso é consequência de um trabalho bem feito. A gente tem que... Vou ser clínico, ou não vou ter consultório, vou trabalhar para alguém, até eu ter o meu consultório. O cara pode pensar assim também, né? Não tenho dinheiro para montar, vou trabalhar 5 anos para montar o meu. Ele pode ter esse planejamento também. Claro que pode. Pode ter esse planejamento. E é natural. Sim, e aí só que nesses 5 anos, enquanto ele estiver trabalhando para o A, B, C e D, que hoje ele trabalha para 3, 4 clínicas em 2 cidades, 3 cidades que ele queira, que ele chegue realmente, ele se prepare e vista a camisa daquele lugar. Exato. E que faça valer aquilo que ele também estão esperando dele. Né? Porque eu vejo muita gente que vai, mas que era melhor nem ter ido. É melhor nem ter ido. É melhor nem ter ido. Né? E melhor ficar em casa. E aí aquela história, entre esses 2 perfis que você falou, quem se destaca? Sem sombra de dúvidas, o primeiro. Cara, as pessoas esquecem que da mesma forma que elas se dizem inteligentes, eu sei quem é quem, eu consigo separar, eu consigo entender. Cara, da mesma forma que você avalia os outros, você também está sendo avaliado. Também está sendo avaliado, o tempo claro todo. Que sim. O mercado, ele é muito isso serve para um outro cara que a gente não falou e que hoje ele é real, o cara que ele forma e que ele quer ter um consultório, mas ele quer ter uma clínica e ele não quer trabalhar. Por exemplo, ele quer ser hoje a função do gerente ou do gestor ou simplesmente do avaliador. Mas ele tem que entender nesse momento que ele tem que estudar esse mercado, como que ele vai contratar, por que ele vai contratar. Se ele não passar ali por um período sendo o atuante, né, o profissional que vai atuar, como ele vai avaliar sendo que ele não sabe como é? E outra coisa, ele tem que ter muito tete a tete, tem que ter muita forma, muito conhecimento de conversa e tudo mais, porque senão também não vai para frente. E mesmo o estudo de onde montar. Porque se você falar que vai montar uma cidadezinha de 20 mil habitantes, você vai montar uma clínica de 2 milhões, não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que entender. Voltamos na questão do planejamento. Não faz sentido nenhum. Então, de todos que nós falamos aqui, o cara que ele quer ter um consultório, o cara que quer ser gestor de uma clínica e ele simplesmente ser, entre aspas, o dono, o que quer ser professor, o que quer trabalhar numa fábrica, o cara que quer ser vendedor, que ele vai ser representante, ele tem que se preparar então desde o começo. Ele tem que planejar. A suma do nosso bate-papo aqui é o planejamento. Que ele tem que ter mais de quando ele entra. Com certeza vai ser a minoria, e é a minoria hoje. Mas esse cara que desde o início ele já começa a se planejar, mesmo que ele ainda não saiba, que na maioria das vezes ele não tem como saber onde ele vai, mas se ele já tem um planejamento, ele está disposto a planejar, esse cara vai ter sucesso. Uhum. Eu não duvido não, eu acredito muito nisso, João. E ele tem que conhecer, por exemplo, que hoje a grande maioria dos mercados, das formações, não é basicamente o cara que é fisioterapeuta. Ele não necessariamente não precisa ser fisioterapeuta, ele vai ter esse mesmo ramo. Ele pode ir para uma indústria, ele pode ser representante comercial. Então, assim, ele tem que entrar. Ele tem que conhecer de fisioterapia. Exatamente, ele tem que saber que ele não tem um mundinho pequenininho. Exato. Esse mundinho pequenininho não existe mais. Exato. Né? Esse mundo hoje, ele pode começar pequenininho, a hora que ele passa a porta da primeira aula, mas que vai abrir de um tanto. Que ele tem que estar ciente disso. Ele tem que saber quais oportunidades. Exatamente. Ele tem que saber, dentro da odontologia, o que cabe dentro de um profissional da odontologia, aonde ele pode se aonde ele pode ir. Porque se ele souber isso e trabalhar isso, ele vai afunilando. Ele tem 4 anos para afunilar todas essas oportunidades e chegar num lugar aonde ele se identifica. Sim. Só que se ele deixar para o último ano... muita coisa, né?
João, você vive isso. Você lida com o aluno desde o início até o final do curso, né? Uhum. E você sabe. Porque você concorda que muitos desses chegam lá no final do ano e ele está frustrado? Sim. Por quê? Porque é o que mais e não tem nada assim. a ver com formação, nem com a instituição. Isso tem a ver com ele. É o que mais escuta é segundo semestre agora, que daí a gente começa, né? E aí, o ano que vem? Os alunos hoje, eles dão risada de desespero assim, não sei. Mas realmente, não sabem. Mas também não sabem que ele pode... Ele sabe que pode ser professor, mas como que ele vai ser, ele também não sabe. Né? Então, ele provavelmente não saiba que ele pode trabalhar na Maquila, que ele pode trabalhar na 3M, que ele pode trabalhar na FGM, que ele pode trabalhar numa outra dente da vida. Ele também não sabe como. Ele só imagina, mas não sabe o como, mas também não pesquisou. Né? Ele não sabe como é que ele pode virar um representante diferenciado. Exatamente. Ele sendo dentista, que ele vai vender tal produto, sabendo que ele sabe vender melhor. Eu acho que a dica, João, é para ele entender que ele tem que ser profissional. Sim. Seja qual hora for. E um profissional é aquele cara que todo dia pesquisa. É o cara que todo dia se atualiza. Mas ele tem que ser um cara também aberto. Então. Ele tem que ser um cara aberto. Mas isso faz parte da preparação. Sim. Você vê tudo envolve. E a gente caminha sempre para o mesmo lado. Ele tem que ser um cara. Aí ele tem que se preparar, ele particularmente, não a carreira. Exato. Ele tem que se preparar. Outra coisa, às vezes as pessoas falam para mim, Rodrigo, quanto tempo você acha que o mercado ainda vai ter os representantes comerciais? Amigo, eu acho que nunca vai deixar de existir. Eternamente, pô. Ah, mas a tecnologia, hoje você, queira ou não, é uma pessoa que intermedia o trabalho de uma indústria. Né? Então, entre você e o distribuidor, mas daqui a pouco, será que as dentais vão ter ainda? Será que a indústria não vai fazer a venda direto para o consumidor, não é para o profissional? Amigo, a certeza que eu sempre tenho tudo vai terminar entre duas pessoas. Sim. Tudo. Pode ter a indústria e o profissional. Alguém vai ter que fazer essa ponte. E eu tenho que estar preparado para ser essa ponte. É que você imagina se eu tenho que comprar um alginato, eu ligo direto na Maquila. Imagina quantas pessoas não tem que ter na Maquila para atender esse telefone. Exatamente. Porque é mundial. Exatamente. É mundial. Então, eu acredito que eu tenho que ser o profissional que vai fazer a ponte. Claro. A ligação. Seja ela, qual nível ela estiver. Sim. Só que isso vai depender de quem? De mim. Não vai depender da indústria, não vai depender do profissional, vai depender de quanto eu tenho me qualificado e me preparado para esse momento quando ele chegar. Então, isso é em qualquer área. Sim. Nós estamos vendo aí, a cada dia mais, por exemplo, a odontologia indo para a área da inteligência artificial, para a área do 3D tem crescido demais. E aí? Poxa, mas eu tenho doutorado. Tá, mas se você está se preparando para o mundo da inteligência artificial, você está se preparando para o mundo do 3D? Não estou. Então você está atrás. Você tá perdendo tempo. Entendeu? Eu penso isso. Sim. Então você tem que o tempo todo se preparar para o caminho que o mercado tá indo. Para a hora que você tiver uma situação de confronto, você falar, não, eu já sabia que isso ia acontecer. Sim. Eu já sabia que esse momento ia chegar. Ou que você não saiba, vamos supor, eu não sei sobre isso, mas eu sei pesquisar. Você não precisa dominar. Exatamente. Mas você tem que ter noção e saber se encaixar. Claro. Eu vou dar um exemplo claro. Nas empresas que eu trabalho, eu não domino todos os produtos, mas eu tenho que ter uma noção do que cada um faz, para onde cada um leva, qual a função de cada um deles. Né? Na parte estratégica, eu tenho que ser amigo de todos os meus clientes? Não. Mas eu tenho que lidar com ele, eu tenho que estar o tempo todo alimentando a nossa parceria. Claro. Eu tenho que ter um laço de confiança o tempo todo com eles. Sim. Então, às vezes, eu tenho clientes que eu falo toda semana. E tenho clientes que eu passo, às vezes, um mês sem falar. Mas ele sabe. O que eu tenho que passar para ele todo dia é que quando ele precisar, ele tem um cara de confiança que ele pode contar. Sim. E sempre passar para ele o meu nível de profissionalismo. Sim. Porque o picareta, perdão até falar dessa forma, mas aquele mau profissional, esse cara ele está sendo
expelido do mercado. E isso volta de novo em qualquer dessas áreas que ele quiser, que onde ele estiver, ele tem que estar ali. O mau profissional ele vai ser expelido do mercado. O que eu falei também lá no começo, lá no meio do nosso bate-papo, que o mercado hoje também é seletivo. Total. O mercado é seletivo. O bom profissional ele vai ter sempre uma oportunidade. Sim. Aquele cara que não se encaixa, ele vai ter cada dia menos oportunidade. Concordo. E aí fica a dica. O livre-arbítrio é nosso. As pessoas têm que se preparar para um bom caminho ou para um mau caminho. Sim. E ele escolhe. O caminho é estreito. Né? O caminho é estreito. É árduo. E aí? Qual que você quer? Esse aqui é mais fácil. O mais fácil, na maioria das vezes, é o mais curto. Sim. Ele tem uma trajetória menor. Agora, aquele cara que trilha um caminho com mais dedicação, paga um preço mais caro, esse cara ele tem vida longa. Sim. Entendeu? Então, isso é o que eu vejo hoje dentro da odontologia e é o que eu prego onde eu passo, cara. O que eu fiquei satisfeito de saber que você, rodando aí todos esses locais, esse monte de gente que você fala, que isso é geral. Né? Pelo menos a gente vê que não geral. Não é uma particularidade, do setor, da área, da classe do ou regional. Não, muito pelo contrário. No regionalismo. Né? Hoje eu estou numa região mais concentrada na região sul, mas por 10 anos, até 2 anos atrás, eu fiquei responsável pelo estado do Rio de Janeiro também, que é uma outra cultura, né? Estado maravilhoso, fiquei lá por 10 anos. Então, eu conseguia ver as características diferentes, né, tanto do profissional de odontologia, como o distribuidor, né, o próprio dentista, e também dentro da área comercial. Então, são linhas diferentes, perfis, costumes diferentes, mas, ao mesmo tempo, quando você tem as qualidades que você trabalha, cara, todos eles se encaixam. São as mesmas, basicamente. São as mesmas, os princípios são os mesmos. Muda pontos regionais. Cada região tem sua característica. Mas os princípios são os mesmos, João. Quando você é ético, quando você é profissional... Cara, tem muitos amigos no Rio de Janeiro. Por quê? Porque eu sempre tive uma mesma linha de conduta. Sim. Eu sempre executei meu trabalho da mesma forma. Lógico, com particularidades diferentes, né? Sim. Pelo perfil de cada lugar, mas sempre com muita responsabilidade e profissionalismo. Entendeu? Então, a gente volta de novo. Planejamento, você ter uma conduta, princípios, né? Você não mudar, não negociar valores. Sim. Isso é uma coisa que, cara, que eu adoro a odontologia. Nossa odontologia é uma odontologia muito com valores hoje. Em termos, cara, que você... nós não temos coisas que a gente vê, escândalos aí em outras áreas. Eu vejo que a nossa odontologia é muito bacana nesse sentido. Muito limpa. Entendeu? Então, eu acho... É isso que me apaixona também dentro da odontologia. É que ainda a gente consegue trabalhar de forma ética, profissional. Eu falo com meus alunos, ganhar dinheiro é muito bom, claro que é, mas de forma honesta. Exato. De forma justa. Não. E a gente não perde nada em ser assim. Porque, cara, o que eu tô falando com você aqui é o que eu vivo. Sim. Entendeu? Não programamos nada aqui, a gente veio bater um papo, né? Cara, é o que eu vivo dia a dia. Então, quem me conhece sabe que tudo que eu tô falando aqui, talvez eu já tenha conversado com outras pessoas. Sim. Né? Então, esse tipo de assunto aqui, eu tenho com amigos comendo um churrasco, eu tenho com amigos sentado numa cantina de uma faculdade aí, com professores dentro de um gabinete dele, e tô aqui na sua sala aqui, tendo essa conversa, por quê? É natural. Sim. Entendeu? É isso que as pessoas às vezes esquecem. Mas eu tenho que me preparar, eu tenho que... Nossa, cara, seja você. Mas se você tiver princípios alinhados, valores, cara, vai dar tudo certo. A gente tem que falar tudo que a gente falou de preparo e tudo mais, mas a gente tem que ter nossos valores, né? Responsabilidade, exatamente, ética, justiça. Exatamente. Né? A gente tem que ter isso na nossa cabeça, porque nada vale mais do que você chegar na sua casa, colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Eu digo o seguinte, João, nós temos que deixar verdadeiras heranças. Sim. E se tem uma coisa, cara, que eu me orgulho muito, é de poder levar numa viagem comigo a minha esposa, posso levar meu filho, posso levar meu pai, minha mãe,
cara, que você vai me ver sempre o mesmo. Você conhece minha família toda, Sim. né? Você vê que eu sou o mesmo, com Claro. meu pai, com a minha mãe, né, que são pacientes seus, com meu filho. Cara, fui pra Alemanha com meu filho, cara, que maravilha, cara. Porque eu era o mesmo. Eu era o pai dele lá, atuando como profissional, mas era o pai dele. Sim. Ele não teve, não, caraca, pai, é assim que... Nossa, eu não imaginava que você era assim. Não, ele não teve essa Mesma coisa, né? Por quê? Porque é o pai dele. Entendeu? Então, isso não tem valor. Isso é bom. Isso é bom. Cara, que bom. Que bom. Eu fiquei feliz pra caramba. Teve um momento que eu quase chorei falando do meu pai e tudo, porque a nossa conversa é muito sincera, muito amiga mesmo. E fico muito satisfeito, assim, de ver que, de modo geral também agora aqui, Paranavaí, a minha realidade como profissional, né, como professor, né, não está diferente do que a gente vê aí para fora, né, e a minha dificuldade é a mesma dificuldade do cara lá de lá da onde, não sei da onde, né, como professor também. Só fazendo, antes de você terminar, só pegando um gancho, João, eu vejo que os profissionais que estão se formando dentro de pequenas regiões como aqui de Paranavaí, eles têm mais oportunidades até. Porque imagina o seguinte, eu visito universidades em todas as cidades, todas as universidades da região sul eu visito. Eu vejo que as cidades pequenas, a qualidade do ensino é às vezes melhor. Não por, aqui lá é bom, lá não é ruim, não. Porque, cara, o acesso é mais fácil. E hoje, você como docente, você está aqui lecionando, mas você não se prepara só aqui, você busca informação lá fora para trazer para cá. Né? O seu doutorado mesmo você está fazendo, acho que Maringá? Maringá. Então, você busca fora. Então a informação que chega para os seus alunos aqui não é diferente da informação que chega para um aluno em Maringá, que chega para um aluno em Curitiba. Sim. Né? Nos grandes centros. Porque você vai lá buscar. E automaticamente esse aluno que está aqui, ele está, na minha opinião, ele tem muito mais facilidade em receber o mesmo nível de educação, né, do que aquele que está num grande centro. Isso é uma coisa que a modernidade, né, a tecnologia, a informação rápida trouxe, porque antigamente não era assim. Lógico que não. Quando você se formava no interior, você tinha um ensino um pouco mais deficiente do que aquele que se formava numa grande capital. Sim. Né? Quando eu me formo numa universidade pública é muito melhor do que aquele que se forma na particular. Hoje já não é isso, não. Tanto é que eu fiz questão, falei, filho, fica numa particular. Sim. Não, hoje já não é assim, não. Não que seja, não que tenha virado, não, aqui hoje eu vejo que está muito alinhado. Tá parelho, mas desde o começo, quando a gente também falou, quem faz a turma, quem faz a faculdade, quem faz o ensino, é o aluno. Então o aluno que corre atrás, que se prepara, a escolha dele, que estuda, ele faz, porque hoje a faculdade é avaliada em cima de uma turma que realmente o aluno que corre atrás. O aluno corre atrás. O aluno corre atrás, né? Mas não adianta eu chegar lá com um calhamaço de papel assim, falar, estuda, se o cara não estudar, né? Pega ali, da minha estante ali, pega ali 4, 5 livros, vai lá, estuda que vai cair na prova. E o cara não estudar. São decisões. Sim, com certeza. Planejamento de novo. Com certeza. E eu fiquei tranquilo, de verdade, nisso, que isso é globalizado, isso é uma realidade hoje que se tem vivido aí no ensino, e profissionalmente falando também, em qualquer área, né? Porque eu vejo isso também, E eu acho que esse bate-papo de hoje, quando ele for pro ar, vai ser um dos que pode mudar muita coisa. Espero que a gente possa ter contribuído com muita gente. Eu espero que sim também, porque quem assistir é muito fácil. Os alunos que estiverem assistindo. É muito fácil a gente olhar para o outro que está passando de Ferrari, de Lamborghini e falar que é porque ele deu sorte, mas não viu o que o cara fez, né? Ou porque o cara tem dinheiro, mas não viu o que o cara fez. Existe sorte. Né? Exatamente. Então isso que ele se preparou, estudou, que se fosse falar de exemplos aí, a gente tinha muito exemplo para falar de gente. A gente tem certeza que todo mundo já ouviu isso, mas é fato. A sorte, para mim, é a oportunidade com a preparação. Sim. Se você estiver preparado, as oportunidades vão vir. Aparece. E acaba que não é sorte. Não é sorte. Ela é a oportunidade no momento certo. Preparo com a oportunidade. Sim. E aí você pega ou não. Sim. Mas, Rodrigo, obrigado. Obrigado por esse bate-papo.
Você sempre, cara, eu já pensei tanta coisa aqui também quando a gente conversava, que sempre eu converso com você, eu aprendo também, cara. Sempre, é uma troca, né, a gente sempre conversando, você sempre vai pensando e analisando, e realmente foi engrandecedor, cara. Muito obrigado você ter vindo de Maringá aqui, tudo, muito obrigado. Uma honra. E foi um prazer estar com você aqui hoje. Uma honra estar aqui. Valeu. Obrigado.